Para conversar conosco sobre o medo de dirigir, eu converso com a Aline Rosário. Ela é psicanalista, especialista em medo de dirigir. Por meio das redes sociais, ela ajuda outras mulheres de todo o Brasil. Seja bem-vinda, Aline. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Adorei estar participando aqui. A primeira pergunta é só para mulheres que têm medo de dirigir ou homens também? Não, não é só mulheres que têm medo de dirigir, porém a gente tem uma certa diferença em como cada gênero lida com o medo de dirigir. As mulheres, elas não têm tanta preocupação em expor isso, né? Eu recebo muitos pedidos de ajuda de mulheres e tudo, só que os pedidos de ajuda de homens, normalmente é lá por mensagem, no privado, porque muitos dizem que tem vergonha de falar isso abertamente para o público, vergonha de mostrar isso para as outras pessoas. Então, a gente vai ver um número menor de homens com medo de dirigir, justamente também pela socialização que a gente tem, né? Que meninos já foram incentivados desde cedo a dirigirem, as meninas mais incentivadas para outras coisas, mas também tem o fator da vergonha de socialmente não ser aceito um homem com medo de dirigir, não é tão comum, então eles também escondem um pouco, mas existem sim homens com medo de dirigir. E tem muitas vertentes para aparecer esse medo? Tem vários motivos ou um motivo só? Tem diversos motivos, né? O medo de dirigir, ele pode ser ocasionado por um acontecimento bem marcante, um trauma, um acidente que a pessoa passou, ela perdeu alguém em um acidente, ou quando ela foi criança, ela vivenciou algo muito marcante relacionado ao dirigir. Mas, na maioria dos casos, o que pouca gente sabe, é que esse medo ele vai sendo desenvolvido aos pouquinhos, desde lá da infância, quando a pessoa lá não recebe estímulo para dirigir, quando a pessoa percebe vários homens no volante, poucas mulheres no volante, então ela vai aos poucos internalizando a ideia de que a posição de motorista é uma posição masculina, de que a posição de motorista não é uma posição feminina, e isso ao longo dos anos vai causando um bloqueio emocional. Por que você quis atuar exatamente nesse ponto, nesse medo de dirigir? Aconteceu isso com você? Exatamente, né? O Lindonas no Volante, que é a empresa que eu desenvolvi, que eu lancei, ela nasceu devido à minha própria história com o dirigir, porque eu já fui uma mulher também que passou por isso. Passei anos da minha vida com a CNH engavetada, frustrada por ter investido meu tempo, investido meu dinheiro. Sonhei, né, em poder ter a minha CNH, e quando isso aconteceu, o medo e a insegurança não me permitiram desfrutar disso. Então eu passei alguns anos da minha vida lidando com o medo de dirigir, e foi através da psicanálise que eu fui estudar psicanálise e eu consegui entender como que o medo funcionava. E consegui, então, desenvolver técnicas que me ajudaram, e hoje eu passo essas técnicas para as minhas alunas aí do Brasil inteiro. Então, essa questão do medo, como você disse no começo, que os homens vão no privado para falar com você, porque tem assim, olha, eu não quero demonstrar que eu tenho esse medo. Então, ele pode ser tanto no homem quanto a mulher, mas é mais nas mulheres por conta dessas coisas que você pontuou, né? Agora, o trânsito, ele é muito cruel com as mulheres. Eu vejo, por exemplo, no meu caso, quando um homem está querendo me ultrapassar, quando ele chega perto e vê que é uma mulher, ele não quer nem saber. Não acontece muito isso? Pelo menos comigo acontece. Exatamente. As mulheres, elas se sentem meio que intimidadas aí pro trânsito, porque na mente delas, né, o que minhas alunas muito me falam, é que todo mundo ali vai ser hostil com ela, que ninguém vai ter paciência, que todo mundo vai se irritar com ela. E infelizmente a gente vive isso mesmo no trânsito, devido a essa socialização que a gente teve de que dirigir é coisa de homem. Então, eles se sentem meio que na permissão de não ter paciência com mulher, na permissão de ser hostil. E realmente isso é um fato, né? Um triste fato, mas a gente luta aí para que as coisas mudem, né? Pelo menos para as próximas gerações, que as mulheres se sintam ali, que elas também têm um lugar no trânsito.
Existe diferença em dirigir o carro e pilotar uma moto? Porque eu acho que a moto ainda é muito mais, me parece, muito mais selvagem. E tem que ter um pouco mais de audácia. Aí o negócio fica mais preconceituoso ou é só imaginação minha? Então, é uma questão bem particular, porque eu recebo muitas mulheres que falam, Aline, eu até piloto moto, mas o carro tem pavor. E outras que falam que até conseguem no carro, mas na moto se sentem desprotegidas. E isso é apenas uma questão da nossa mente, realmente, é muito particular, né? A única coisa que eu percebo ali de diferença é que quando algumas mulheres sentem dificuldade no carro, mesmo já pilotando moto, é porque como a moto é um objeto menor, a gente monta na moto, então a mente entende com mais facilidade que você vai dominar aquele objeto. Já no carro, por ele ser um objeto maior, você entra no carro, então algumas pessoas têm essa dificuldade de entender que mesmo ela estando dentro daquele objeto, é ela quem vai comandá-lo, é ela quem está no controle. Então, quando eu trabalho com as minhas alunas, eu trabalho muito essa questão da percepção de controle, de domínio sobre o objeto. Quando eu dirijo muito bem aqui dentro da cidade, mas quando é para entrar numa BR, numa GO, a coisa muda. O que é que está acontecendo? Eu estou falando eu, mas isso aqui é para outras pessoas, né? Estou me colocando como exemplo. O que você pode me ajudar a parar com esse medo de estrada, de BR? Então, o medo da estrada, da BR, né? É aquele medo de parece que tá todo mundo na loucura e você tá ali quietinha e vai entrar naquela loucura, né? Vai entrar naquela velocidade que você ainda não está habituada. Então, realmente é um trabalho interno de estimulação, de desenvolvimento da coragem e também mostrar para si mesma de que é seguro, porque quando a gente pensa em BR, quando a gente pensa em estrada, a nossa mente liga o sinal de alerta, como se nós fôssemos ali para um ambiente perigoso, né? Então é comum que o nosso organismo realmente não queira que a gente vá para aquilo, como um sinal, um instinto mesmo de sobrevivência, né? Então é necessário primeiro trabalhar ali a parte de percepção, que ali é um lugar seguro, que ali é um lugar que você pode ir tranquila, e aí sim começar a prática, né? Aos pouquinhos, pega um pedacinho mais curto, depois vai aumentando cada vez mais esse pedacinho, treina bastante a entrada e a saída da BR, e aos poucos aí quando o trabalho começa internamente na nossa mente, né? De fazer o seu organismo, a sua mente perceber que ali é seguro, as coisas se tornam muito mais fáceis. E você tem um cursinho teórico antes da prática para tranquilizar essas mulheres? Então, como o meu trabalho é na área de psicanálise, eu trabalho somente o lado emocional, né, para ir para o trânsito. Então, eu tenho o curso 10 dias para superar o medo de dirigir, onde eu trabalho com essas mulheres a raiz do medo, tudo aquilo que está por trás do medo dela, porque o medo de dirigir ele é apenas a ponta lá do iceberg, né? Por trás desse medo de dirigir existem muitas outras coisas. Então eu trabalho essas questões, trabalhamos os bloqueios emocionais relacionados ao dirigir, e aí na segunda fase do curso, o curso é todo online, né? Aí sim, quando elas já estão bem preparadas interiormente, emocionalmente, elas vão para a prática, onde eu tenho um plano de ação montado para que elas vão aí aos poucos progredindo e deixando de ter a necessidade de alguém do lado também, né? Porque é muito importante isso, que a mulher consiga dirigir sozinha para que ela realmente desfrute da independência e da liberdade de ter a sua CNH. Agora tem uma pessoa nos ouvindo agora que está com 60 anos, o sonho dela foi sempre dirigir, mas agora pensa, não, já estou com 60 anos, eu acho que não vai dar, não. O que você tem a dizer para ela? Eu tenho a dizer que ainda dá tempo de realizar esse sonho, né? Estatisticamente, você tem mais aí 20, 30 anos pela frente. E olha só quanto tempo é isso, né? Para você estar aí desfrutando da sua liberdade, da sua independência. A gente tem alguns casos que eu já até inclusive mostrei lá no meu perfil do Instagram, de senhorinhas aí com mais de 70 anos, 80 anos, que estão dirigindo, que finalmente realizaram esse sonho, tiraram esse sonho da gaveta. Então, dá tempo sim. O legal é dessas senhorinhas que elas já têm, assim,
vamos dizer, o livre direito de falar para a pessoa assim, ó, você não pode ficar aqui no trânsito, que você já tá velhinha. E ela pode falar, vai catar coquinho, porque eu quero ficar aqui mesmo, né? Ela tem essa... Então, agora vamos conversar aqui sobre esse trânsito maluco, essa correria, principalmente com o aumento desses deliveries. A gente tem muitas motos em todas as grandes metrópoles, né? E aí estamos dirigindo e sempre vem alguém que corta. Como é que a gente consegue humanizar esse trânsito? Primeiramente, sempre pensar, né, que o trânsito, a gente tem que pensar no coletivo. Coletivamente, o trânsito não depende de uma pessoa, ele depende de várias pessoas. Então, a gente precisa entender que nós somos apenas uma pessoa dentro de todo um sistema, né? Se cada um fizer a sua parte, já é meio caminho andado, né? E lidar da melhor forma possível com inteligência emocional. Por isso que é importante, né? A gente também ter o preparo emocional para ir para o trânsito. A gente aprende lá na autoescola, muitas vezes, o preparo teórico e o prático. Mas quem dera se as autoescolas também tivessem esse despertar de ensinar também os seus alunos o preparo emocional para ir para o trânsito. Eu acho que seria tratar realmente do problema pela raiz, sabe? Quando a pessoa recebesse realmente um preparo emocional, ela tivesse uma inteligência emocional para lidar com as questões do trânsito. Uma mulher que sempre foi tolhida, conviveu o tempo todo com um marido muito machista, continua convivendo com esse machismo, mas quer dirigir sim, mas sempre tem ali aquela trava. Não, você não é capaz, você não consegue. Essa barreira que alguns homens colocam nas mulheres com medo de uma certa liberdade, que com coisa que dirigir a pessoa vai voar, não é nada disso. Mas você consegue trabalhar a cabeça dessa mulher que foi oprimida há tanto tempo? Grande parte das minhas alunas sofrem essa questão aí, né? Ou foram reprimidas pelos homens da família, pelo pai, pelos irmãos, pelo tio, ou entraram num casamento onde também sempre foram podadas, né? Até tirou a CNH, mas depois que tirou, sempre colocaram defeito, sempre criticaram, então elas foram aí desanimando e desistindo de dirigir. E sim, dentro do meu curso, eu começo realmente por essas questões, trabalhar essas questões, fazer com que essa mulher detecte quais foram os pontos da vida dela onde foi cortadas as asinhas dela, vamos assim dizer, né? E fazer ela entender que ela não precisa da permissão de alguém para dirigir, né? Ela já é adulta, ela tem as próprias vontades e ela não depende da aprovação ou da permissão de alguém para dirigir. E realmente é um divisor de águas na vida dessas mulheres. Muitas aí falam, Aline, realmente eu percebi que eu estava esperando a aprovação do meu marido, esperando a permissão dele. E quando eu dei o primeiro passo, eu vi que só dependia de mim, realmente. Então, é feito um trabalho bem pontual nessa questão também. Agora, tem um outro lado de pessoas que já dirigem há muito tempo, mulheres que já dirigem há muito tempo, e que de repente chegou aí na fase dos 60 anos, alguém botou na cabeça delas que não é para dirigir mais, que agora basta, que agora chega, e ela insiste, não, eu vou dirigir sim, mas de repente vem aquele medo, ela já não se sente mais tão segura. Há um trabalho também para essas mulheres? Sim, inclusive isso acontece também, são dois fatores, né? Duas fases da vida da mulher que acontece isso. Quando chega ali perto de 60 e também com a maternidade. Tem muitos casos de mulheres que dirigiam antes de ser mãe e depois que viraram mãe foi instalado esse medo nelas, né? Agora você é mãe, agora você tem que tomar mais cuidado. E aí elas realmente travam ali depois de serem mães. E existe sim um trabalho feito com elas, né? De fazê-las entender que esse medo veio de fora, que não veio de dentro delas. Foram vozes, né, que fizeram ela acreditar nisso e fazer elas perceber até que ponto a fala do outro é uma verdade absoluta na vida dela e o porquê que a fala do outro se tornou uma verdade para ela. Então a gente vai fazendo esse trabalho realmente, um trabalho de mentalidade para que elas percebam que se eu conseguir até aqui, eu vou continuar sim conseguindo.
Aline, dentro desse trabalho que você faz, eu acho que deve ser muito prazeroso, principalmente porque você superou isso e está passando para as pessoas essa segurança que é muito importante. Você tem algum caso para contar para a gente, desse tempo todo que você trabalha, de alguma mulher que superou, que foi em frente, algum caso assim que te chamou muita atenção e que te dá muita alegria e satisfação pelo seu trabalho? Nossa, eu tenho, assim, diversos casos, né? Chega relatos todos os dias para mim, afinal já são mais de 2.000 alunas que superaram o medo de dirigir através do meu método. Mas um, assim, que me marcou muito é uma mãe que tem um filho autista e ela, mesmo com CNH, ela ia para as terapias do filho, levava o filho de ônibus, né? E quem conhece, quem convive com uma criança autista sabe que muitas vezes esses ambientes barulhentos, que tem muito movimento, podem causar crises na criança. Então ela estava passando por uma situação muito difícil de levar essa criança sempre para as terapias. Ele tinha crises, as pessoas no ônibus não entendiam, julgavam ela e estava acabando com ela por dentro, porque ela se sentia muito culpada de fazer aquilo pelo filho, sabendo que tinha uma CNH, sabendo que ela poderia levá-lo de carro. Então, quando ela chegou na minha turma, ela chegou emocionalmente muito destruída, se sentindo muito culpada, se sentindo muito mal de estar fazendo o filho passar por aquilo. E ela ali começou a aplicar as técnicas do curso, começou a aplicar tudo que eu ensino lá dentro do curso e em poucos dias ela já estava levando o filho para terapia, no conforto do carro dela, estava a rotina deles estava muito melhor e ela me mandou um relato falando que eu não ajudei só ela, mas sim o filho dela, que eu não fiz por ela, e sim pelo filho dela. E essa história realmente me marcou muito, me emocionou muito. Que legal, linda história. Mas aí me conta, como é que a gente acha você? No Instagram? Eu estou lá no Instagram, Lindonas no Volante, nome fácil. Gostei! E lá dentro do Lindonas no Volante você encontra, então, meus 2 cursos, que é o 10 dias para superar o medo de dirigir, para você que já tem CNH, mas o medo e a insegurança te impedem de dirigir. E tem também o curso Aprovadíssima, que é preparo emocional para a sua prova prática. Você que está aí no processo de tirar a habilitação e o nervosismo está te impedindo de conseguir a aprovação, então tem o curso lá para te ajudar com isso. Aline, sucesso para você. Muito obrigada pela participação aqui em casa. Bênçãos do Pai Eterno. Fique com Deus.